Meus amados, esse é o tempo que nós buscaremos o pão de Deus para as nossas vidas nessa manhã. E eu quero meditar com você sobre desfrutando da glória de Deus. Eu quero ler o texto de Marcos, capítulo 9, do versículo 1 ao 13, e eu quero fazer alguns destaques, então eu vou fazer a leitura, é um texto um pouquinho dilatado, mas faz-se necessário a leitura nesse momento. Marcos, capítulo 9, diz o seguinte, versículo 2: 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e João e levou-os em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. As roupas dele resplandeceram e ficaram extremamente brancas, como nenhum lavandeiro na terra poderia branqueá-las. Então Elias e Moisés apareceram diante deles e falavam com Jesus. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer, porque ficaram com muito medo. Nisso veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a quem devem ouvir. De repente, olhando em redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Verso 9: Então ao descer do monte, Jesus ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles guardaram o caso em segredo, conversando sobre o que seria ressuscitar dentre os mortos. Então perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu: na verdade, Elias vem primeiro e restaurará todas as coisas. Mas então, como está escrito, o que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser desprezado. Depois, digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram tudo quanto quiseram, segundo está escrito ao meu respeito. Meus amados, esse é um texto maravilhoso, onde o Senhor Jesus possibilita aos seus discípulos uma rápida olhadela para o esplendor da sua glória. Mas é interessante olharmos, ainda que de maneira bastante breve, o contexto anterior, pois o capítulo 8 é recheado de informações poderosas, em especial a partir do versículo 27, quando Pedro faz aquela famosa declaração dizendo: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aquela passagem parentética com Mateus capítulo 16. Depois, a partir do versículo 31, Jesus fala dos acontecimentos dos próximos dias e mostra a sua agenda de sofrimento, dor, morte e aponta para a ressurreição. Enquanto Jesus está explicitando a sua agenda dolorosa, Pedro tira de lado e reprova a Jesus. Mas ele é altamente reprovado por Jesus. Jesus diz para ele no versículo 33, arreda de mim, Satanás, pois não cogitas das coisas de Deus. Ainda dentro do mesmo contexto, Jesus faz uma convocação poderosa aos seus seguidores, dizendo que se alguém quer segui-lo, precisa negar-se plenamente, tomar a sua cruz como um sinal de rendição e compromisso total a ele e segui-lo de maneira integral. Essas palavras caíram como uma bomba no coração dos discípulos, pois eles não esperavam ouvir esse tom de palavra. Eles estavam esperando o Messias, que era o seu líder poderoso, não um líder que morreria dessa maneira, num vitupério tão terrível. Lembre-se, os discípulos eram judeus e, como tais, eles criam que o Messias viria para livrá-los do poderio romano e dar a eles o reino segundo o governo desse mundo. Em outras palavras, eles achavam que o Messias viria para mudar o poder de mãos, naturalmente tirando o poder das mãos dos romanos e agora trazendo o poder para as suas mãos, para as mãos do povo de Israel. Mas o que eles acabam de ouvir é totalmente diferente, pois eles achavam que o seu Messias seria um subversivo para tomar o trono e naturalmente eles seriam seus asseclas, os seus sequazes. Mas agora o que Jesus está falando é completamente na contramão do que era o pensamento total desses homens. Assim, a seguir Jesus mostra alguns caracteres sobre a sua subida ao céu, sobre a sua morte, e esses caracteres seriam caracteres muito difíceis, pois eles vão agora ter que seguir um crucificado, alguém que vai sofrer, alguém que vai ser vituperiado, que vai ficar esqualificado como Messias. Eles esperavam um Messias glorioso, olhar a imarcessível glória desse Messias. Eles ainda não haviam entendido
Mesmo que Jesus havia falado para eles no versículo 33 que eles estavam, Pedro, mas todo o grupo, estavam cogitando das coisas do homem e não de Deus, que eles estavam esperando um reino terreno, de glórias terrenas, e o que Jesus está propondo é um reino glorioso, mas é um reino celestial. Sua maviosa glória não seria vista em festas nababescas e palacianas imperiais, mas sim nas boldas do Cordeiro, que o seu poder não seria visto através da espada, mas sim no desbaratamento dos principados e dos potestades, expondo-os ao ridículo, como diz Colossenses capítulo 2, versículo 15. Sim, o reino de Jesus é totalmente diferente do esperado por seus discípulos e por toda aquela multidão. Agora, vamos voltar ao texto e que estamos aqui em apreciação e tomar essas três dimensões do que vamos ver aqui, especialmente olhando para os três discípulos e para uma experiência poderosa que Jesus leva eles a ser participantes desse contexto. E é sobre isso aqui, sobre essa experiência que eu quero falar com você hoje pela manhã. A experiência de desfrutar da glória de Deus, dos seus desdobramentos e qual é o objetivo de Deus apresentar a sua glória, no caso para os discípulos, mas por que Deus apresenta a sua glória para nós? Certamente, meus irmãos, não é para que fiquemos apenas embevecidos com todo o esplendor da glória de Deus. Eu quero que você, de fato, abra o seu coração nessa manhã e deixe o Senhor falar contigo à medida que vamos explicitando esse texto. E agora, propriamente dito, voltemos ao texto que acabamos de ler. Especialmente no versículo 2, a parte B, vai mostrar Jesus tomando 3 dos seus discípulos e levando-os consigo para um monte. Isso era costumeiro para Jesus, pois ele sempre se retirava para orar. O que tem de diferente aqui nesse momento, nesse caso em especial, é que ele seleciona 3 dos seus discípulos para ir com ele. Não se sabe qual era o monte, alguns estudiosos acham que se tratava do Monte Horebe, mas a despeito de qual seja esse monte, é interessante notar que a Bíblia coleciona relatos de Deus falando com os seus servos nos montes, ou mesmo mostrando a sua glória nesses lugares, nesses espaços, e também como ele continua ministrando conosco, falando conosco, embora não estejamos no monte real, mas muitas vezes ele nos leva nos píncaros ou nos montes existenciais e espirituais para falar conosco. Mas de tempos em tempos, Deus nos leva a essas experiências, como essa mostrada aqui, especificamente com um objetivo. Ele tem o objetivo de mostrar-nos a sua glória, mas também a devolutiva da nossa resposta. Foi assim com Abraão, lá em Gênesis capítulo 22, que registra a subida no Monte Moriá, onde Deus manifesta a glória de Deus a Abraão. E Abraão está ali para oferecer o seu filho Isaque em sacrifício. Foi assim em Êxodo capítulo 19, onde vemos a glória de Deus se manifestando a Moisés, cujo qual desce daquele monte com a missão de apresentar ao povo a lei de Deus. Teremos inúmeras outras manifestações e passagens da Bíblia Sagrada mostrando Deus falando com o seu povo em lugares como esse. Mas nenhuma delas, em nenhum momento, nunca foi apenas para contemplação extasiada ou para um êxtase pessoal daquele que contempla a glória de Deus. Sempre tem um propósito para Deus nos levar a um monte e mostrar a sua glória, sim, a sua glória para as nossas vidas. Guarde isso, meu irmão, no seu coração. Assim como os milagres de Deus nunca têm um fim em si mesmo, quando Deus mostra a sua glória, Ele tem algo para mostrar para nós. Então a primeira coisa que temos para aprender aqui é que quando somos levados aos lugares altos, aos coriféis da glória de Deus, não é apenas para ficarmos embevecidos. É claro que o êxtase de estar num lugar sobrenatural como esse, num lugar de contemplação como esse, é normal, é indizível participar da glória de Deus nessa dimensão que esses homens participaram, mas não deve ser o fim em si mesmo. Pelo menos não foi o caso aqui nesse texto que estamos em apreciação e todos os outros que eu já fiz referência
para você. Mas o mesmo versículo 2, no final do versículo 2, vai mostrar quais eram os discípulos que subiram com Jesus ao monte. E o texto vai dizer que os discípulos escolhidos foram Pedro, Tiago e João. E a pergunta imediata é: por que esses 3 discípulos e não os outros? Uma vez que ele tinha pelo menos 12 discípulos, muitos seguidores, mais 12 discípulos. Naturalmente podemos fazer um sem número de ilações na tentativa de responder essa pergunta. Alguns poderiam dizer: bom, Jesus sabia que eles seriam as 3 figuras mais importantes da igreja a posteriori, por isso ele os levou. Outros poderiam dizer: não, eles eram os líderes exponenciais já ali no grupo. Alguns ainda poderiam dizer: não, é que Jesus já estava acostumado a levar eles, por isso não é a primeira vez que Jesus leva eles para um momento mais íntimo. Porém, nenhuma dessas ilações são tão convincentes, pois o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 2, versículo 11, que Deus não faz acepção de pessoas. Isto é, Deus não tem filhos favoritos, alguém a quem ele ame mais em detrimento do outros. Pelo contrário, ele trata todos não pelos seus méritos, mas por seu amor eternal e pelo seu amor equânime. Novamente, o amor de Deus em relação aos seus filhos é equânime, ele é justo, ele não é unilateral. Existe um livro que eu gosto muito, ou que pelo menos o tema impactou o meu coração, de Marcos Brunet, cujo título é Deus não tem favoritos, mas tem filhos íntimos. De fato, essa afirmação garante que Deus não ama mais um em detrimento do outro. Porém, é inegável que existem filhos que são mais íntimos de Deus do que outros. Por conseguinte, quanto mais nos aproximamos dele, mais ele se aproxima de nós. Quanto mais vivemos uma vida de intimidade com ele, mais contemplaremos a sua glória. E o oposto também é verdadeiro. Quanto mais longe estivermos dele, mais distante vamos estar de ver ou contemplar a sua glória. É o que vai dizer Tiago, capítulo 4, versículo 8. Quando nós nos aproximamos dele, ele se achega a nós. Existem pessoas, você deve conhecer pessoas assim, que são tão felizes e tão animadas com o Senhor, que parece que mesmo em meio aos temporais da vida, eles estão firmes, fortes no Senhor, sempre com um brilho no olhar, sempre com um brilho nos olhos, sempre avançando. Alguns causam tão espécie em nós, ao ponto de queremos saber o segredo. Inclusive, algumas pessoas escrevem livros e livros e tratados sobre o segredo de ter uma vida de intimidade com Deus. Mas no fundo, bem lá no fundo, não existe nenhum segredo mirabolante ou 10 passos para o sucesso com Deus. O fato é que Jesus prometeu que sempre estaria conosco todos os minutos da nossa vida. Também prometeu que o seu Espírito nos guiaria a toda a verdade, além do que seríamos templo do Espírito Santo. À medida que contemplamos isso e vivemos seriamente essa realidade em nossas vidas, aplicamos essa realidade em as nossas vidas, estaremos sim nutrindo um relacionamento de íntima comunhão com o Pai. E o resultado disto é desfrutar da sua imarcessível glória e presença em nossas vidas. Quando olhamos para a vida de personagens, por exemplo, como Davi, que se tornou o homem segundo o coração de Deus, não por seus predicados pessoais, não por suas características, mas porque entendeu que mais valia fazer a vontade de Deus e desfrutar da sua presença e estar no lugar onde Deus habita do que em qualquer outro lugar ou fazendo qualquer outra coisa. Por isso ele pôde contemplar a glória de Deus. Outro exemplo mavioso é o exemplo do próprio João, sim, o João Boanerges, aquele que era o filho do trovão. Quando ele entendeu a grandeza de estar na presença de Jesus e contemplar a sua glória, ele não queria nenhum outro lugar senão reclinar ao peito de Jesus para auscultar as batidas do coração de Deus e ao mesmo tempo ouvir a doce e suave voz do seu Senhor. Por que não dizer, por exemplo, de Maria Madalena, que entendeu que o melhor lugar que ela poderia estar era aos pés de Jesus. Por isso, todas as vezes que a encontramos nos pés de Jesus, desfrutando da sua presença. Irmãos, pessoas como essas entenderam o quão precioso é viver em intimidade com Deus. Lembre-se, Deus não tem filhos prediletos, filhos de sua predileção, mas Ele tem filhos íntimos. Por isso, Ele te convida nesta manhã para viver uma vida de intimidade. Ele quer mostrar a sua glória a você.
mas o texto vai nos conduzindo, e do versículo 2 ao versículo 8, parte C do versículo 2 até o versículo 8, nós vemos uma gloriosa aparição. Nós lemos aqui no início, nós vemos essa gloriosa aparição. O que ocorre aqui nesse momento é algo poderoso, um verdadeiro mistério. O versículo 3, por exemplo, vai nos dizer que quando eles chegam ao cume do monte, 3 do capítulo 9 de Marcos, se você está chegando agora, quando eles sobem ao cume do monte, Jesus vai sendo transfigurado, as suas vestes ficam tão brancas e tão reluzentes que Marcos vai dizer que nenhum lavandeiro, Marcos diz da terra, mas eu acrescento, nenhum lavandeiro do universo poderia deixá-lo dessa maneira. O que está acontecendo aqui é que toda a manifestação gloriosa que estava em Deus, aliás, estava encapsulado em Cristo no seu corpo humano, agora é revelada nesse momento, é colocada para fora. A glória interior, descrita lá em João capítulo 1, versículo 14, quando diz, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, essa glória interior agora eclode em uma grande erupção e se joga para o exterior, se joga para fora, e o que temos aqui é um arrobo de glória, de poder, de mistério acontecendo bem na frente daqueles homens. Aquela montanha, irmãos, jamais seria a mesma. Talvez seja por isso que o autor bíblico não disse qual era aquele lugar, qual era o nome daquele lugar, para que aquele lugar não se fosse transformado em totem de adoração ou um local sacro para ritos religiosos. Mas o fato é que aquela montanha foi tomada de uma luz tão brilhante, tão intensa, e essa era a luz da glória de Deus manifesta. Após essa cena tão apoteótica, surgem dois personagens muito conhecidos do povo de Israel, são Moisés e Elias. O texto bíblico vai nos dizer no versículo 4 que ambos estavam conversando com Jesus, mantendo um diálogo, parece que muito íntimo com Jesus. O teor da conversa é explicitado lá em Lucas capítulo 9, versículo 31, que é o texto parentético aqui. E eles falavam sobre a sua morte, ou a morte de Jesus na crucificação, sobre o vitupério e sobre a sua iminente ressurreição. Alguém poderia perguntar, mas por que Moisés e por que Elias? Porque aqui estão representados, irmãos, a lei e os profetas. Moisés era o grande legislador, o representante da lei, e Elias foi o maior de todos os profetas, o representante do colégio dos profetas. Aqui também temos uma límpida representação de duas maneiras que todos nós, todos os filhos de Deus, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, passaremos quando passarmos pela experiência da nossa morte. Moisés morreu e foi sepultado, isso está registrado lá em capítulo 34, versículos 5 e 6 de Deuteronômio, e Elias foi arrebatado e levado ao céu. Assim como Moisés, muitos santos no Senhor já morreram, e já morreram, e muitos ainda hão de morrer, muitos ainda morrerão. E assim como Elias, alguns serão arrebatados em glória para os céus, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 51 ao 52, e também 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, você lê em casa depois, você vai perceber que existe um grupo de pessoas que quando Jesus voltar, se estiverem vivas, serão arrebatadas a Ele em glória, a exemplo de Elias. Mas o mais importante é saber que assim como Moisés e Elias, não importa a maneira que deixaremos esse mundo, mas se conhecemos o Senhor e o reconhecemos como o único e suficiente Salvador, um dia estaremos com Ele em glória. Louvado seja Deus por essa gloriosa verdade que deve agasalhar, que deve imantar o nosso coração de tanta alegria e de tanto louvor. Agora eu fico pensando no impacto que esse evento causou no coração de Tiago, no coração de Pedro e no coração de João. Pois do nada, eles se veem no meio de uma intensa e sobrenatural manifestação, uma luz imarcessível. Quando eles buscam Jesus com o olhar, não conseguem mais enxergar o Jesus que eles conheciam, porque o rosto dele está transfigurado, está brilhando, as suas roupas estão brancas, algo poderoso está acontecendo. E como sempre, o intempestivo Pedro, mesmo sem saber o que dizer, faz questão de dar uma ideia que para ele
parecia genial. Ele sugere ladear Jesus aos outros dois, Moisés e Elias, e fazer uma tenda para cada um deles. Ele estava tão impactado de ver o seu mestre, Jesus, ao lado das duas figuras mais importantes de Israel, então ele quer equipará-los, pois qualquer homem, qualquer pessoa em Israel seria honrado em ser ladeado por essas duas importantes figuras, Moisés e Elias. Mas antes de entrar aqui nesse mérito, deixa eu abrir apenas rapidamente um parêntese que eu gostaria que ficasse no seu coração. Se você se lembra, no versículo 6 está escrito que eles não sabiam o que dizer. Isso continua acontecendo ainda nos nossos dias. Por isso, você sempre vai encontrar dois tipos de pessoas. Aquelas que têm algo a dizer e as pessoas que apenas precisam dizer algo. Preste muita atenção aqui. Essa realidade é uma realidade que está nos nossos dias, pois às vezes somos enredados por pessoas logorreicas que só precisam falar. E o conteúdo dessas falas ou dessas pessoas é vazio, é cortina de fumaça, não edifica. Dê valor, meu irmão, sempre àquelas pessoas que têm o que dizer, pois essas pessoas sempre edificarão a sua vida. Fecha parênteses e volte aqui ao texto. Então Pedro, diante daquele momento glorioso, já quer montar a igreja mundial da glória de Deus ali naquele monte. E quem sabe ficar por ali mesmo, quem sabe fazer ali um movimento de peregrinação naquele lugar. Irmãos, veja só, é maravilhoso estar no Monte da Transfiguração. É maravilhoso contemplar a glória de Deus e poderíamos até cantar aquela música: bom é estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar o teu santo nome. Mas veja uma coisa, há um equívoco frontal na sugestão de Pedro. E imediatamente após essa sugestão petrina, aparece uma voz no meio da nuvem, e a voz é do poderoso Deus, no versículo 9 de Marcos capítulo 9. Aliás, no versículo 7 de Marcos capítulo 9, e essa voz diz o seguinte: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Irmãos, aqui temos uma declaração profunda e contundente que vai frontalmente contra a sugestão de Pedro, que queria ombrear Jesus dos outros dois profetas, ou de Moisés e de Elias. Nesse momento, Deus está declarando a supremacia de Jesus sobre a lei e sobre os profetas. Deus diz que Jesus é superior a esses e a qualquer outro, pois Ele próprio é quem deu a mensagem, quem deu a palavra, quem deu a lei e as profecias a esses santos homens de Deus do Antigo Testamento. Irmãos, as pessoas podem até tentar colocar Jesus no mesmo nível de mestres e de profetas do Antigo Testamento e, quem sabe, até de outras religiões. Mas o que Deus está dizendo a Pedro é: a lei é importante, Pedro, mas Jesus é o centro da lei, ou seja, toda a lei aponta para Jesus e ele está cumprindo toda a lei. As profecias eram importantíssimas, mas elas apontavam para Jesus. Por isso a lei não pode salvar ninguém. A salvação, o perdão e o céu só é possível para uma pessoa que chega-se a Jesus. João capítulo 3, versículo 16 vai dizer exatamente isso. E a ordem de Deus é para que ouçam a Jesus e nele alicerce a sua vida. Saiba de uma coisa, meu querido, minha querida, se você quer ir para o céu, você precisa ouvir o que Jesus tem a dizer. E ele disse lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Por isso, após essa aparição, a nuvem se esvanece, Moisés e Elias se vão e os discípulos estão agora sozinhos novamente com Jesus. Guarde um princípio aqui, irmãos. Perceba que nessa cena, como é fácil perdermos o foco de Jesus, mesmo estando diante de uma manifestação poderosa da glória de Deus. Meus amados, nós precisamos estar sempre focados em Jesus e não permitir que nada e ninguém, ainda que seja sobrenatural, nos tire do foco da obra de Jesus Cristo e da sua glória. Finalmente, nós vamos agora olhar do versículo 9 ao versículo 13, qual era o objetivo dessa transfiguração?
tinha um objetivo por trás de todo o cenário. Então, ao descer do monte, Jesus ele diz para os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, que não era para que eles contassem nada a ninguém sobre o que eles haviam visto, até que o Filho do Homem, ou o Filho de Deus, fosse ressuscitado dentre os mortos. Está lá na parte C do versículo 9. A verdade é que eles não entenderam praticamente nada do que viram ou ouviram. O versículo 10 vai dizer que eles guardaram a recomendação, mas eles perguntavam uns aos outros o que seria esse negócio de ressuscitar dentre os mortos. Bem da verdade, eles voltaram atônitos e não conseguiam concatenar as informações ali no seu coração. E acumula essa desorganização mental e psicológica e de pensamentos a preocupação sobre uma fala que os escribas diziam sobre o Messias, pois eles diziam que antes que o Messias viesse, Elias haveria de vir. Acho que agora aqui, pense comigo, como a mente de Jesus deve ter ficado. Talvez ele tenha meneado a cabeça dizendo, não é possível. Eles não entenderam nada mesmo, pois estão diante do Messias e se preocupam com o que os escribas estão dizendo sobre o Messias. Então, no versículo 12, ele diz aos seus discípulos o seguinte, olha, Elias já veio, mas o foco não é Elias, o foco sou eu. Sim, Elias já teria vindo, no versículo 13 ele vai dizer, mas não literalmente. Ele veio na pessoa de João Batista, o espírito e o poder de Elias habitava na pessoa de João Batista, é o que vai dizer Lucas capítulo 1, versículo 17. Esse grande profeta, aliás, o próprio Jesus vai dizer que dentre os nascidos de mulher não houve um profeta tão grande quanto o profeta João Batista, capítulo 7, versículo 28 de Lucas, mas ele foi morto. O fato é que aqui a ideia do versículo 9 ao versículo 13, a ideia é que definitivamente os discípulos ainda não haviam entendido a mensagem de Jesus quanto à sua cruz. E é triste, meus irmãos, perceber que ainda hoje, à semelhança dos discípulos de Jesus, muitos entre nós ainda estão da mesma maneira, já ouviram, já viram a glória de Deus manifesta e às vezes diariamente, através das misericórdias de Deus nas nossas vidas, mas não conseguem enxergar as aplicações poderosas por trás desse milagre. Mas deixa eu fazer aqui rápida referência sobre alguns impactos que a manifestação da glória e da transfiguração do Senhor deveria fazer e realizar em nossas vidas. E a primeira manifestação, ou o primeiro objetivo dessa manifestação da glória de Deus era explicitar a origem divina de Jesus. Vejam, meus irmãos, durante o ministério terreno de Jesus, até esse momento, ele já havia realizado vários prodígios, várias maravilhas. Aliás, a maioria dos milagres que ele realizou eram milagres messiânicos, isto é, aqueles milagres que apontavam para a messianidade. Ele já havia realizado tudo no seu ministério. Porém, mesmo diante de todas essas manifestações, os seus discípulos não conseguem enxergar nada além dos milagres em si mesmo. De fato, eles ainda nutrem dúvidas quanto à divindade ou à messianidade de Jesus. Por isso, Jesus leva esses homens no Monte da Transfiguração e lá traz a lume a prova completa e cabal que ele é Deus em carne. Como diz João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No versículo 14 de João capítulo 1 vai dizer que vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Outra ação importante que está aqui por trás desse evento é levar os discípulos não somente a crerem na divindade de Cristo, mas também enxergar como único e suficiente Salvador. Lembre-se, os discípulos eram todos judeus e haviam crescido sob a orientação da lei. Eles criam que a salvação dependia de uma vida de obediência irrestrita à lei, também a prática de rituais religiosos. A partir daí, uma pessoa que guarda isso com muita avidez poderia sim ter as exigências pagas e essa pessoa estaria apta para salvação. Mas especificamente aqui, neste grande evento, o próprio Deus, aquele que deu a lei a Moisés, aquele que deu as palavras na boca dos profetas, esse Deus diz que é para olhar para Jesus. Ele ordena a confiarem em Jesus
para salvação e a Ele ouvir. Aqui está a lição poderosa da parte do Senhor para as nossas vidas, quanto Jesus ser o Evangelho, as boas novas, a boa notícia da salvação. O que está evidente aqui é que as obras, as ações ritualísticas nunca poderão levar ninguém ao céu e nem outorgar salvação a qualquer pessoa. Aliás, aqui está o binômio que começou lá no Jardim do Éden entre religião e evangelho. O homem no Jardim do Éden, quando percebeu que havia pecado contra Deus, teceu para si vestimentas para cobrir a sua nudez, vestimentas com folha de figueira. Ali começa a religião, no capítulo 3, versículo 7. Assim como também lá na Torre de Babel, capítulo 11 de Gênesis, versículo 4, o homem tentando chegar até Deus a partir do esforço humano, de uma torre que chegasse até os céus. Mas o Evangelho é expresso por Deus ao sacrificar um animal inocente para fazer roupas de pele para Ele. Assim, é somente através do Evangelho e do sacrifício do inocente que chegamos até Deus para a salvação. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 vai dizer exatamente isso. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, não é você configurando para você tangas espirituais, não vem de vós, é dom de Deus. Outro detalhe digno de nota é saber que o que Cristo fez naquela cruz, a entrega da sua vida foi de uma maneira voluntária. Ele diz que ninguém tira a vida dele, ele a dá voluntariamente. É o que vai dizer em João capítulo 10, versículo 19. Embora nós saibamos que é o nosso pecado que levou Jesus à cruz, nós saibamos que é a dureza do coração dos religiosos, a dureza do coração do próprio imperador, mas o que de fato levou Cristo àquela cruz foi a sua voluntariedade. Ele foi voluntariamente por amor a mim, um pecador, e por amor a você. Assim, diferente do que alguns estudiosos creem na atualidade, que Jesus era apenas um grande pensador, um grande filósofo, um grande mestre, essa aparição ou essa transfiguração mostra o esplendor da sua glória, o seu poder irrestrito. Ele deseja de fato trazer vida e vida eterna. Se ele desejasse nesse momento se ausentar do mundo, naquele momento ele poderia regressar ao seu trono de glória, à sua origem. Mas esse evento mostra que a sua agenda estava muito bem estabelecida em seu coração e ele não abriria mão de realizá-la por amor a mim e por amor a você. Finalmente, essa cena nunca antes presenciada nos leva a uma dimensão de glória que nada e ninguém poderia nos levar. Meus irmãos, diferente do que também alguns pensadores e alguns críticos do cristianismo dizem que Jesus está fazendo aqui um jogo de psicodrama naquele momento ali com seus discípulos, quem sabe valendo do projeto Bluebeam, já há 2000 anos atrás. O projeto Bluebeam é aquele que tenta trazer todos os líderes religiosos de maneira holográfica. Então os maometanos veriam Maomé vindo sobre as nuvens de maneira holográfica, os budistas viriam Siddhartha Gautama, os cristãos viriam Jesus Cristo. Eles tentam falar que Jesus estava fazendo ali um psicodrama. Segundo esses, efetivamente não aconteceu essa transfiguração ali, era apenas uma ilusão óptica com projeções psíquicas e emocionais. Mas a verdade é que quando o Filho é transfigurado, a glória do Pai toma aquele lugar de uma maneira tão profunda que o próprio Shekinah de Deus tomou conta e toldou aquele ambiente com densas nuvens. É o que disse aí no versículo 7 que nós já lemos. Aqui está a manifestação da glória de Deus. O Nectamen Consumem Bator, lá de Moisés, no capítulo 3, versículo 4 de Êxodo, não chega nem aos pés, é fichinha do que está acontecendo aqui. Sim, os comentaristas, por exemplo, William Barclay e o William Hendricks, vai dizer que eles sugerem que essa é a mesma nuvem que apareceu lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 21. Se tratava da mesma nuvem lá como a representação no tabernáculo de Êxodo, capítulo 40, versículo 35. Também a mesma nuvem que encheu o templo quando Salomão entregou o templo ao Senhor, em 2 Crônicas, capítulo 7. A mesma nuvem que muitas vezes Moisés viu a manifestação, assim como lá em Êxodo, capítulo 33, e assim por diante. Mas o fato é que
essa manifestação expositiva da glória de Deus já não acontecia entre o povo de Israel há 600 anos pelo menos. Lembre, do Antigo Testamento para o início, Malaquias para Mateus, 400 anos sem profecia. Mas essa glória de Deus não se via em Israel pelo menos há 600 anos. E agora, na presença de Jesus, Pedro, Tiago e João podem participar desta gloriosa revelação. Lembre-se, nem Moisés foi permitido de ver a glória de Deus. Ele só poderia ver a glória de Deus após a passagem de Deus. Está descrito lá no capítulo 33, versículo 18 ao 23 de Êxodo. Mas agora, porém, na presença de Jesus, eles podem contemplar a glória de Deus e ver o próprio Deus encarnado em todo o seu esplendor. Assim, meus irmãos, na presença de Jesus, aquele que cumpriu toda a lei, podemos experimentar a sua glória em nossas vidas. É lindo ver como a graça escancara a porta anteriormente blindada pela lei e ela nos abre e nos possibilita o livre acesso a Deus. Viver uma vida de intimidade com Deus nos colocará numa dimensão de experimentar a glória dele de maneira imarcessível em nossas vidas. Eu quero concluir essa reflexão dizendo que, meus queridos, é realmente extraordinário o que esse texto está nos mostrando. E é realmente extraordinário vivermos uma vida de intimidade com Deus. E colocar essa glória de Deus em tela aqui nesse texto tem um objetivo. De fato, Jesus era tudo o que o Antigo Testamento apontava. Ele era tudo o que a lei preconizava. Ele é, aliás, o Espírito da lei. Também estava presente aqui nas profecias do Antigo Testamento tudo o que ele iria realizar e ele estava realizando. Jesus era a corporificação e emanava a presença de Deus. Aliás, seu nome é Emanuel, aquele que emana o El, que emana Deus, o Deus conosco. É Ele quem alumia com o Shekinah de Deus o nosso triste e trevoso viver, e através dele habitaremos eternamente nos céus. Mas esse texto nos indica dois apelos, e o primeiro é para que você, sim, para que você, que quem sabe ainda não teve um encontro com Jesus Cristo, venha a Ele hoje pela manhã para a salvação. Entregue o seu coração a Ele e tenha certeza da vida eterna. Mas o segundo tem a ver com as nossas vidas de discípulos do Senhor. Sim, agora que já contemplamos a sua glória, precisamos levá-la por todos os lugares, pois Deus nos leva para o Monte da Transfiguração para nos apresentar a sua glória, mas não para apenas nos levar para um embevecimento, não. Ele quer também nos usar através desse momento. Ele quer que nós desçamos do monte da transfiguração e contemplemos de fato a sua glória, mas exerçamos o poder da sua glória aqui no sopé do monte. Se você de fato já viu a glória de Deus, você precisa ser um sinal dessa glória às pessoas ao seu redor, que tanto carecem da manifestação do Senhor. Eu quero de fato que você se fixe nesse pensamento. Jesus está mostrando a sua glória. Você está buscando realizar a glória dele? Deus te abençoe. Em nome de Jesus, nós vamos cantar uma canção de louvor e adoração e depois nós vamos voltar finalizando.